Oi gente, eu sou Paty Martins e eu vou fazer para vocês hoje um pão caseiro muito bom, delicioso, fofinho, fácil de fazer, vejam só. Esse pão eu testei a semana passada nos stories, as pessoas viram o resultado. Que pão lindo, gente, que fica. E o melhor de tudo, ele é muito saboroso, super fofinho. E olha, ele é bom em tudo. A receita dele é boa, porque é uma receita fácil de você gravar. A forma de fazer ele é rápida, os ingredientes rapidamente dão um ponto. Ele assa rapidinho. E ele é fofinho e saboroso, então é uma daquelas receitas assim maravilhosas. Anota no teu caderninho, porque faz tempo que eu não testo uma receita assim que eu me apaixono como essa aqui. As pessoas viram nos stories lá do Instagram e estão sempre me pedindo: Paty, cadê a receita do pão? Tá aqui, hoje nós vamos fazer. Como eu disse, a receita é super fácil, então antes de tudo eu vou falar a receita para vocês verem como dá pra gente gravar e fazer ele sempre. Vejam só. São 200 ml de água, 200 ml de leite, 200 ml de óleo, 2 ovos, 1 kg de farinha de trigo, um pacotinho de fermento biológico seco, 2 colheres de sopa de açúcar e 1 colher de chá de sal. Viram que fácil? 200, 200, 200, 2. 1, 3, 1. Muito fácil pra gente gravar. Vamos começar então? Primeira coisa, o leite e a água tem que estar morno. Morno, tá, gente? Não é quente. É uma forma que dê, ó, pro seu dedo banho de neném, sabe? Porque se você botar a água muito quente, você perde as propriedades do fermento biológico. O pacotinho, ó, do fermento biológico seco, fermento de pão. Vou colocar aqui, ó, ele é granuladinho. Quem nunca fez pão pode fazer essa receita, que é muito boa. Vou colocar aqui as 2 colheres de sopa de açúcar, os 200 ml de leite e vou deixar ele separadinho aqui. Agora eu pego uma tigela, um garfo, vou colocar os 2 ovos, vou colocar os 200 ml de óleo e vou colocar a colher de chá de sal, colher de chá de sal. Vejam que eu tô com um garfo, né, como eu falei. Vou bater isso aqui com o garfo. Até dissolver todo o ovo. Ó, bati o ovo. Eu venho agora com o líquido que tá aqui na jarrinha. Dou uma misturada. E a farinha de trigo que tá aqui, 1 kg. E eu vou colocando os 2, ok? Vou começar pela farinha. Vou colocar um pouco de farinha. Falei que ali tinha 1 kg, né, gente? Ó. Misturo a farinha com garfo mesmo. Quando chegar nesse ponto aqui, ó, gente, tá vendo? Aí eu vou intercalando os dois. Eu venho com um pouquinho do que tá na jarra, um pouquinho de farinha. Agreguei, então venho novamente um pouquinho do que está na jarra, um pouquinho de farinha. E eu vou fazendo isso até acabar todo esse líquido aqui. Agreguei, ó, tudo, tá vendo?
tudo misturado, eu venho novamente, um pouquinho do líquido, um pouquinho de farinha. Misturado, eu venho com o restante do líquido, dou uma mexidinha aqui, ó, para o açúcar e o fermento que estão lá embaixo se misture e venha tudo para cá. Eu até raspo um pouquinho para não ficar nada lá. Venho com mais um pouquinho de farinha. Vamos misturar. É interessante quando você for fazer o pão, gente, você já deixar a bancada limpa, porque depois que a gente misturar aqui, nós vamos vir para a bancada, para a mesa. Você termina de misturar na mesa. Vocês estão vendo que eu estou misturando com garfo normal, né? Nada além de um garfo. Eu acho melhor misturar ele com garfo do que com uma colher. Porque o garfo tem os dentinhos, né? Aí a massa passa por dentro dos dentes, fica mais fácil de misturar. Misturado já, eu entro agora, acabou o líquido, eu vou vir agora só com a farinha, até chegar no ponto que a gente quer. Vai chegar uma hora que não dá mais para misturar com garfo, aí a gente vai entrar com a mão, vai misturar com a mão. Mas por enquanto que dá, a gente vai misturando com garfo. Misturei tudo, venho com mais farinha. Chegar nesse ponto, vai misturando assim, ó, vagarosamente, para a farinha de trigo não espirrar para todo lado. Vai assim, ó, de baixo para cima, agregando a farinha. Olha só, quando a massa começa a ficar pesada e você não consegue mais misturar com garfo, ó, tá na hora da gente pôr ela na mesa e ir com as mãos amassando e agregando o resto da farinha. Uma dica, quem tem aquela batedeira que tem um gancho de bater massa, essa massa é ótima para bater naquela batedeira, tá? Então vamos lá, vou colocar um pouco de farinha de trigo aqui, para a massa não grudar quando eu despejar ela. Posso pôr, não é só uma polvilhadinha não, posso pôr bastante porque ainda vai agregar bastante farinha aqui. Despejo essa massa aqui. Vou deixar a tigela aqui atrás, porque nós vamos usar ela e para quando ela for crescer a massa. E vou prender meu cabelo, que é mais fácil pra gente amassar aqui e não correr risco de cair cabelo, tá? Porque nós vamos fazer força. Pronto, tô com a massa aqui, tô com o garfo aqui, prendi o cabelo, lavei as mãos de novo. Venho com a farinha de trigo aqui no garfo, ó gente, ponho farinha no garfo assim, ó. A gente fala que é lavar com farinha de trigo, ó. Tá vendo como limpa o garfo todinho? Pronto, dispenso o garfo. Coloco mais um pouquinho de farinha por cima para não ficar grudando muito na minha mão. Tô bem professora hoje, hein? E vou assim, ó. Com a farinha de trigo, ó, aqui não tem um pouquinho. Começa a grudar na minha mão, eu viro para onde tem farinha de trigo. E vou fazendo assim, ó. Isso se chama agregar a farinha de trigo. Ó. Vou virando, segurando na farinha, para não sujar muito a minha mão de massa. Ó, vou agregando a farinha. Só isso. Abro, fecho, abro, fecho, tá vendo? Puxando sempre a farinha de trigo. Fechando, abrindo, fechando, abrindo. Quando você vê que a farinha de trigo tá acabando e ela ainda tá, ó, meio que grudando um pouquinho na mão, você vem, polvilha mais um pouquinho. Vira ela, ó, suja ela todinha de farinha de trigo, vira.
Vamos agregar de novo. Fecha, abre, fecha, abre. Para fazer pão caseiro, se você não faz na batedeira, você já tem uma vantagem. Você gasta toda a sua energia aqui e repõe depois comendo pão. Porque a gente vai agregar farinha de trigo e depois a gente vai sovar, que eu explico para vocês já já. Ó, mais farinha. Aqui eu tenho 1 quilo, tá? Então eu comecei com aquele quilo e eu ainda tô com ele. Olha. Fecha, abre, fecha. Vocês vão começar a ver, ó, que ela já não gruda mais nem um pouquinho. Isso quer dizer que a quantidade de farinha já tá chegando no ponto. Vai juntando a farinha da mesa, fecha, abre, fecha, abre, fecha, abre. Até toda a farinha ela vai sendo incorporada à massa. Ó, incorporei toda a massa, mas se eu fizer assim, ó, eu vejo que ela ainda tá um tiquinho grudando aqui na mesa, grudou um tiquinho na minha mão. Venho só com um pouquinho, viro aqui e um pouquinho aqui por cima. Paty, nós vamos usar todo o quilo de farinha de trigo? É o seguinte, a quantidade de farinha vai depender muito do tamanho dos ovos. E depende também da umidade da farinha. Se for uma farinha bem sequinha tal, usa menos. Se for uma farinha que tem a umidade maior, usa mais. Se os ovos forem grandes, usa mais farinha. Se os ovos forem um pouco menores, usa mais farinha. Então vai depender, por isso que a gente vai agregando aos poucos. Vai colocando, vai virando ela aqui, ó, vai sentindo a massa. Ó, a minha ainda tem farinha aqui e eu tô percebendo que já tá quase no ponto. Falta só mais um tiquinho porque ela ainda tá aqui grudando na mesa e na minha mão, mas bem pouquinho. Vamos continuar agregando essa massa, incorporar tudo. Nesse momento não precisa você botar força não, tá, gente? É só misturar para a farinha incorporar. A hora de botar força é quando a gente for sovar a massa. Ó, ainda vai um tiquinho de nada, ó. Venham. Mas não sujo muito a mão com a massa, tá, gente? A massa não gruda muito na mão. Se você fizer assim por etapas, como eu tô te falando, usando o garfo e depois vem com a massa, não fica aquele monte de massa na mão que depois você tem que ficar tirando, botando mais farinha para tirar a massa da mão ou lavando a mão. Não precisa nada disso. Ó, provavelmente essa aqui é o último pouquinho de farinha que eu boto, que já tá grudando bem pouquinho. Eu vou limpando a mesa com a massa, assim, ó. A farinha de trigo que tá na mesa, ó. Vou enrolando também, que é bom para agregar. Pronto, ó. A massa chegou nesse ponto, não tá grudando na mão, vejam só, minha mão tá limpa. E eu não tenho mais nem farinha na minha mão. Olha só, sobrou um pouco de farinha aqui. Eu não vou desperdiçar essa farinha, tá? Eu vou deixar ela aqui, porque depois a gente pode usar na hora que for bolear a massa, né? Na hora que a gente for fazer o formato dela, a gente pode usar. A gente pode usar um pouco na assadeira, se você não quer que o pão grude muito, que ele solte mais facilmente. Então eu vou guardar ela aqui. E polvilhar de vez em quando, se precisar, aqui embaixo a massa, tá certo? Então eu não desprezo o pouquinho que ficou aqui. Eu vou deixar ali reservado. Agora sim, nós vamos sovar essa massa. O que é sovar a massa? Sovar a massa é você amassar, 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 abrir a massa, fechar, amassar, botar força, bater, bater, amassar, para desenvolver o glúten da massa. Desenvolvendo o glúten da massa é que vai deixar ela macia, fofinha, certo? Existem várias formas
de sovar a massa. Eu vou mostrar para vocês uma aqui que é o que normalmente eu faço. Vamos lá, eu tô com a massa aqui, ó. Como que eu sovo essa massa? Eu posso começar assim, ó, como eu vinha fazendo, só que agora botando mais força, ó. Se você vê que quando você começou a sovar a parte de dentro da massa, que agora você tá tendo mais contato, tiver um pouco grudenta, quiser grudar um pouquinho aqui, eu pego o tiquinho de farinha e ponho na mesa. Porque a hora que a gente começa a trabalhar a massa, olha, a parte de dentro da massa, ela vem, fica mais... A gente vira a massa, né? O que tá dentro vem pra parte de fora e assim vai. Aí, às vezes, tá meio mole lá dentro. Não tem problema. Vem com mais massa. E continua. Por isso que eu gosto de começar a sovar dessa forma. Batendo e abrindo. Batendo e abrindo. Porque aí a gente vai vendo como que tá a massa dentro também. Ó, você vai, faz isso umas 10 vezes, tá, gente? Bate, estica. Bate, estica. Se nesse processo, nesse período que você tá fazendo, ela grudar muito na mesa ou grudar muito na sua mão, aí você agrega um pouco daquela farinha, certo? Depois que você fez isso umas 8, 10 vezes, você pode sovar também assim, ó. Você segura a massa, rasga a massa, traz de volta, junta, segura a massa, rasga a massa, segura, rasga, segura, rasga. Até como parecido quando você tá lavando roupa, ó. Você vai virando e vai rasgando. Medida que você for sovando, você vê que a massa por dentro ainda tá muito úmida, grudando. Você vem assim, ó, meio que seca a mão com a farinha, joga um pouquinho nela e continua. Isso você vai fazer aí por uns 2, 3 minutos. Você vai vendo que a massa, ela fica mais lisa, mais maleável. À medida que você vai sovando a massa e que o glúten vai se desenvolvendo. Ela vai ficando lisa. Ó, vejam como a aparência da massa já vai mudando. Quando você... Não é, gente, para você pegar mais farinha. Ah, Paty, ainda tá meio grudenta assim, ó. Vou pegar mais farinha. Não, trabalha com aquele quilo lá, tá? Se ela ficar meio grudentinha assim, quando ela para, não tem problema. Deixa, você só agrega na hora que você estiver abrindo. E essa daqui, tá? Pronto, trabalhei a massa. Trabalhei com ela aí uns 10 minutos, né? Vou colocar ela de volta na tigela. Aqui, ó. E vou colocar ela num ambiente que não tenha corrente de ar. Tipo, no forno desligado, no micro-ondas desligado, dentro de um armário. Aqui, ó, eu vou colocar ela dentro do micro-ondas. Ela vai ficar cerca de 1 hora ou até ela dobrar de volume, tá? Ela ficar aqui assim. Vou deixar ela quietinha agora. Passou mais ou menos 1 hora, já dei uma olhadinha, já cresceu bastante. Eu vou pegar agora pra gente modelar, bolear. Olha aqui que massa linda. Muito bonita essa massa, né, gente? Ó, eu tô com a mão suja de óleo, porque eu já pus um pouquinho de óleo e salpiquei um pouquinho de farinha numas formas. Eu gosto de... apesar que tem pão que não precisa disso, mas eu gosto porque solta melhor da forma, tá? Bem, nós vamos agora pegar essa massa e nós vamos bolear essa massa. O que é isso? É dar o formato para ela. Essa massa, ela é excelente, gente. Tanto para... Olha como ela sai, olha como ela sai, olha. A forma do jeito que eu coloquei ela, né? Que já tava meio sujinha. Pois bem, essa massa dá para você fazer ela em forma de pãezinhos, ela em forma de bisnaguinha, ela dentro de formas, assim, ó, para fazer o pãozinho no formato da forma. Ela dá para você fazer trança,
ela dá para você fazer do jeito que você quiser, certo? Aí eu vou fazer essa num formato que eu vou pôr as bolinhas próximas para elas grudarem, vai parecer uma flor. Vou mostrar para vocês, tá? Então eu vou separar aqui um pedaço da massa. Ó, pega um cortador ou uma faquinha mesmo, passa um pouquinho de farinha e corta um pedacinho da massa. Aqui, essa massa, eu vou fazer um rolinho com ela, só para ter mais ou menos o mesmo tamanho das bolinhas, ok? Vou cortar no meio, cortei no meio, vou colocar aqui as duas, ó. Vou cortar no meio novamente, ó. E aqui eu tenho 4 bolinhas. Vou pegar minha forma aqui, eu vou precisar de mais de 4, já já eu corto mais. Vou amassar a massa assim, ó, na mão. Primeiro eu amasso, depois eu faço uma bolinha. Pronto, fiz a bolinha, uma bolinha mais ou menos, tá? Ó, essa bolinha eu vou abrir e vou puxar as pontas pro meio. Olha aqui, puxei todas pro meio, fecho aqui, ajeito a bolinha e ponho aqui, ó, com os 2 dedinhos da parede da forma. Vou fazer outra, abro a massa, vou puxando as bordas todas pro meio, fecho esse meinho. Por que a gente faz isso? Para a bolinha ficar bonita, gordinha, não ficar meio achatada. Vou dar uma distância, tá dando para ver aí, ó? Uma distância mais ou menos de um dedo da outra bolinha e um dedo daqui, ó. Ó, vou colocar a última, sempre deixando um espaço entre as bolinhas e entre a bolinha e a parede da forma. Isso aqui agora eu vou deixar ela crescer de novo, ela vai fermentar, aí elas vão ficar juntinhas e só depois é que nós vamos levar para o forno. Essa aqui, ó, eu vou fazer no estilo bisnaguinha. Deixa eu cortar aqui uma parte da massa. Fazer um rolão. Isso a gente faz para ter mais ou menos do mesmo tamanho, né? Em casa, a gente nem precisa ser tudo do mesmo tamanho, né? É legal quando você vai fazer para vender. Fiz, vou cortar no meio. Vou trazer as duas para cá. Essa aqui ficou mais gordo. Vou cortar ao meio. Vou cortar ao meio novamente. Pronto. Tenho aqui 8 pedaços que eu vou fazer bisnaguinhas. Esse aqui ficou grande demais, que era da parte gordinha. Vou colocar nessa, ficou pequena demais. Para fazer a bisnaguinha, como que eu faço? Eu sujo a mesa aqui com a farinha de trigo, pego um dos pedaços, aqui ó, vou abrir um retângulozinho pequeno, tá vendo? Mais ou menos um retângulo, e venho enrolando assim, ó, como se fosse um rocambole. Dou uma achatadinha nas bordas, e eu vou colocar na forma com essa parte aqui, ó, essa parte que eu juntei, virado para baixo. Deixando um espacinho entre a forma e a bisnaguinha. Essa aqui é um pouquinho menor, eu vou colocar nesse pedacinho menor. Eu pego sempre a parte que eu emendei e ponho aqui, ó. E assim eu vou fazendo até colocar todas.
Ó, tô fazendo a última. Vou colocar aqui. Nós vamos deixar crescer também até dobrar de tamanho. E por último, olha, eu vou colocar a massa que sobrou nessa forma aqui. Vou dar uma amassada nela para deixar ela mais lisinha. Vou fazer Só fiz um rolinho, coloco aqui, ó. E aqui eu dou uma amassadinha para ela pegar o formato da forma. Ficar retinha. Assim é mais rápido, tá vendo? É só botar na forma. Vou deixar ela crescer também, dobrar de tamanho, para aí a gente continuar. Gente, já passou mais ou menos 1 hora, eu já tô com os pães aqui, eles já cresceram. Deixa eu dizer uma coisa, se o lugar que você mora for muito frio, pode deixar um tempinho mais, tá? Deixa no lugar aquecidinho. Você pode até passar um plástico por cima e enrolar em alguma coisa para ele não ficar pegando frio. Ou deixa no lugar fechadinho, mais quentinho, por um tempo maior do que 1 hora, tá? Aqui não tá frio, então, ó, 1 hora eles já estão super bonitos. Agora eu vou pincelar eles com uma gema para ficar bem douradinho. Então eu queria mostrar para vocês aqui, ó. Eu tenho aqui uma gema e a primeira coisa que eu faço é tirar a pelinha da gema. Então o que é que eu faço, ó? Eu aperto, ó, nem precisou, eu ia furar com palito, mas nem precisou. Ó a pelinha aqui, ó. Eu puxo com o dedo. Se precisar, eu uso o palito, nem precisou, ela estourou. E aqui tá só a pelinha, tá vendo? E aqui ficou a gema. Antes de eu voltar aqui, eu liguei o forno ali no médio, já deixei ele pré-aquecendo enquanto eu faço isso aqui, tá? Vamos lá. Eu gosto de pincelar o pão com uma gema misturado com um pouquinho de óleo. Por quê? Porque a gema, ela vai dar aquela cor bonita dourada no pão. E o óleo vai dar aquele brilho. Então, ó, eu pego uma gema e misturo assim, ó, um fiozinho de óleo. Venho com um pincel, misturo isso aqui. Vou até botar 2 fiozinhos de óleo, porque eu tenho muito pão ali pra pincelar. Sempre é bom, gente, a gente ter alguns utensílios em casa, mas alguns utensílios básicos assim. Mas se você não tem o pincel, que é uma coisa que a gente não usa muito, você pode misturar isso aqui com uma colher ou com um garfo e passar com um algodãozinho. Pega um algodão limpo, novinho, passa em cima do pão assim. Bem, deixa eu puxar os pães pra cá. Ó, peguei todos os pães e vou começar a pincelar. É só eu sujar o pincel e delicadamente passando, ó. Porque o pão, ele já está crescido. Se você apertar muito, ele vai amassar, ficar feio. Aqui, ó, é só ir passando, não tem segredo nenhum. Vocês viram como cresceu e ficou bonito? Fica parecendo uma flor, né, esse redondo aqui. E depois ele não gruda um no outro não, viu? Depois ele desenforma fácil, fácil. Soltando cada um. Tem gente que gosta do pão mais escurinho, pinga uma gotinha de café aqui, ó. Eu não gosto ele muito escuro não, douradinho pra mim já tá bonitinho. Mas se você gosta mais escuro, pinga uma gotinha de café, mistura, não vai dar gosto de café não, é só mesmo a cor. Porque também não é muito que você põe, é só um pouquinho. Pronto, esse aqui. Passa aqui nesse. Olha aqui, já tô no último. Vocês estão vendo que precisa de uma delicadeza para fazer isso, né, gente? Sem apertar o pão, sem passar com força, para ele não murchar. Um pouquinho de delicadeza e dá tudo certo. Ó, acabou toda a gema aqui, que eu passei nas 3 formas.
Ó, tô com os 3 aqui. Como o meu forno é grande, dá pra colocar as 3 formas. Se o seu não for, você coloca um, porque vai ser rapidinho. Depois coloca o outro e depois coloca o outro. Ou coloca 2 de cada vez, tá bom? Então agora eu vou levar pra assar. Forno médio, tá, gente? Ó, gente, acabei de tirar do forno. Vou deixar eles aqui pra esfriar. E foram uns 20 minutos no forno. Você coloca no forno médio, dá uma olhadinha dali a uns 15 minutos. Se ele já tiver dourado, principalmente a parte dos lados, em cima ele vai dourar rápido por causa da gema. Mas se dos lados já tiver dourado, tá bom, certo? Eu gosto dele mais clarinho, eu não gosto dele tão queimadinho não. Então assim, clarinho tá ótimo. Vou esperar ele esfriar para desenformar e a gente vê. Ó, gente, já tô com ele friozinho aqui. Se quiser comer morninho para passar a manteiguinha, pode comer. O meu já esfriou bem, ó. Esfriou bem. Eu vou desenformar aqui, ó. Ele é muito fácil de desenformar. Você dá umas batidas nele assim, ó. Dá pra ver aí? Já começou a soltar. Por quê? Porque eu passei um óleozinho e dei uma polvilhada de farinha de trigo. Então eu vou virar aqui na minha mão, ó. E vou botar aqui na tábua para poder tirar ele melhor. Depois tirar os gomos. Mesma coisa eu vou fazer com os bisnagão. Vou virar aqui na minha mão. Deixa eu ver se tá soltinho. Ó, já tá também. Ele solta super fácil. Olha aqui. E por fim, esse aqui. Soltar assim. A forma de silicone, ela é mais fácil de tirar. Olha isso, que maravilha. Olha quanto bom. Deixa eu botar esse aqui, que esse aqui é o meu xodó, ficou mais bonito. Não, esse combina mais também no meio. Olha que lindo. Agora esse pão, gente, ele não tem nenhum conservante. Então se você deixar em temperatura ambiente, se você, por exemplo, fosse só você na sua casa ou só um casal que não vai comer esse pão todo, você faz o seguinte, deixa um em temperatura ambiente e deixa os outros na geladeira bem embaladinho para não pegar ar. Bem embaladinho na geladeira. Quando um acabar, você traz o outro. Porque se você deixar tudo em temperatura ambiente, corre o risco dele mofar rapidamente. No terceiro dia aí, você já tem que tomar cuidado, certo? Ou então você pode até congelar o pãozinho pronto assim. Você pode congelar em aberto, coloca ele num tabuleiro, põe no freezer ele aberto. Dali a umas 3, 4 horas, quando ele estiver firme, duro, você enrola em papel alumínio, coloca num saquinho de congelamento, tira todo o ar e fecha. Ele vai conservar ali uns 3 meses. Conserva muito bem também esse pão no freezer. É uma opção maravilhosa, né, gente? Eu vou abrir aqui, acho que é melhor a gente abrir para você ver como esse pão é maravilhoso dentro. Vamos abrir o pão então para a gente ver como ficou. Olha só, apesar do pão se juntar, ele sai assim, ó, as bisnaguinhas, bem a bisnaguinha, né? Um pãozinho, tá vendo? Facilmente. Olha aqui. Deixa eu abrir um pedaço aqui pra vocês verem. Olha, olha que pão delicioso, maravilhoso, tá vendo? Deixa eu tirar um pedacinho com a faca. Quero mostrar por dentro como fica esse pão, que ele, ó, muito, muito bom, gente, essa massa. Deixa eu abrir o redondinho agora para vocês verem. Olha aqui, olha isso. É só desgrudar que o pão sai todinho, tá vendo, ó? Mesma coisa do outro. Pão, que massa, gente, que massa esse pão, olha isso. Muito bom, nossa, fica com água na boca. Deixa eu deixar ali, eu quero cortar as fatias desse também. São todos a mesma massa, né? Só tô mostrando só para vocês verem os formatos e ver que eles grudam, mas eles saem facilmente. Olha esse. Esse aqui é bom até para fazer sanduíche. Se você fizer ele mais alto, maior, dá até para fazer sanduíche. Olha essa massa.
Não é maravilhosa? Tô com água na boca. Até puro, gente. Maravilhoso. Bom, espero que vocês tenham gostado. Esse pão com certeza vai ser sucesso. Não esquecem, hein, gente? Assina o canal e ativa as notificações, que é aquele sininho. Porque, ó, essas receitas maravilhosas daí você não deixa passar. Você vê, porque o YouTube vai te avisar. Outra coisa, não deixa de colocar essa receita nos seus favoritos ou de botar no seu caderninho onde quer que você guarde essa receita, porque essa receita é daquela de guardar, porque ela é boa, hein? Boa mesmo, ó. Beijão, espero que vocês tenham gostado.